Fala pessoal, bom dia! Estamos chegando aqui no canal do Valuzeiro com a análise e opinião de Cruzeiro 1, Democrata de Sete Lagoas também 1, jogo que encerrou para o Cruzeiro a etapa de classificação do Mineiro 2023. Após assistir este vídeo de hoje, eu vou pedir para que você se inscreva no canal do Valuzeiro, caso tenha gostado deste vídeo, e que também deixe o seu like, deixe o seu curtir. Bom, pessoal, vamos iniciar então falando de Cruzeiro 1, Democrata de Sete Lagoas também 1. O Cruzeiro não jogou bem, definitivamente mais uma partida muito ruim do Cruzeiro nesta temporada. Eu diria até que só foi uma partida menos ruim do que aquela que o Cruzeiro fez contra o Pouso Alegre, quando perdeu por 1-0, mas se a gente pegar a comparação, significa que foi uma partida realmente bem abaixo do esperado, já que a partida contra o Pouso Alegre, segundo o próprio Paulo Pezzolano, naquela oportunidade, foi a pior partida do Cruzeiro desde que ele está comandando a equipe. Cruzeiro ontem entrou com Rafael Cabral, Oliveira, Reinaldo, Matheus Jussa fazendo o terceiro zagueiro pela direita. O ala pela esquerda foi o Kaique no meio-campo, Ian Lucas e Neto Moura. Aberto pelo lado direito como ala, o William. E na frente, o seguinte tridente, com Bruno Rodrigues, Gilberto e Matheus Vital. O Cruzeiro que não conseguiu, pelo menos em nenhum momento da partida, trocar passes com a velocidade que o adversário exigia. O adversário democrata que, assim como fez a equipe do Pouso Alegre, usou do mesmo expediente, colocou 5 jogadores lá atrás, uma linha de 3 à frente desses 5 e mais 2 à frente desses 3. Absolutamente normal e causou dificuldades, porque o Cruzeiro não conseguia girar essa bola com velocidade a fim de criar os espaços e errava, como errou passes o Cruzeiro, tanto da defesa para o meio, do meio para o ataque. Enfim, as peças no dia de ontem não conseguiram produzir aquilo que o Cruzeiro produz com a bola, e digo mais, sem a bola, o Cruzeiro não conseguiu no jogo de ontem fazer o que o time do Paulo Pezzolano geralmente costuma fazer bem, aquela pressão na saída de bola dos adversários, que sempre acaba trazendo o adversário para o lado do campo, para uma espécie de armadilha, ou então provoca o chutão. O Democrata de Sete Lagoas, e aí com todo respeito à equipe de Sete Lagoas, foi a pior equipe na fase de classificação do Campeonato Mineiro 2023. Claro que isso não tira o valor do quanto se esforçaram ontem, mas em termos de análise, e aí quando eu digo análise, nem estou tratando da análise para o Campeonato Mineiro, mas da análise exatamente para a Série A, que praticamente começa daqui a 40 dias. Então eu acho que o Cruzeiro tem de tirar muitas lições importantes a respeito dessa sua participação nessa etapa de classificação do Campeonato Mineiro 2023. O Cruzeiro, em 8 jogos, venceu apenas 3. Isso é importante que seja falado, exatamente levando em consideração o que o Cruzeiro terá pela frente daqui a 40 dias. Eu penso, e cada vez mais fica notável a necessidade extrema de zagueiros chegarem ao clube. Lembrando, estamos em uma contagem regressiva para o fechamento da primeira janela de transferências. Faltam exatamente 28 dias para se encerrar a janela de transferência, a primeira. E quando essa janela se fechar em 3 de abril, ela só vai voltar a se abrir em 3 de julho. Então, a necessidade de zagueiros que cheguem e que possam aumentar o nível da defesa. E são 2, na minha opinião. Não sei se o clube irá conseguir trazer 2 zagueiros que aumentem o nível técnico da zaga, mas eu entendo que a necessidade é essa. O Cruzeiro hoje não precisa de 2 zagueiros para compor o elenco. É a única necessidade do time? Não.
Claro que tem a questão da lateral esquerda, parece que realmente vai acontecer o acerto com o Marlon. Penso também até na lateral direita, mais um volante, eventualmente, isso pelo menos neste primeiro instante. Paulo Pesolano disse ontem, após a entrevista coletiva, ser 100% responsabilidade dele. E eu concordo em partes com isso. Ele é responsável pela escolha da estratégia, é responsável pelos treinamentos, mas eu entendo que também os jogadores têm a parte responsável deles. Alguns jogadores têm que se conscientizarem, principalmente jogadores que chegaram nesta temporada, do esforço que o Cruzeiro fez para trazê-los e está fazendo, e também do que significa atuar com a camisa do Cruzeiro. Além dessa questão, é claro, acho que passa também pelos atletas. Será que todos os atletas estão rendendo o máximo que poderiam render neste momento? Claro que nesta época do ano ninguém está pronto taticamente, nem fisicamente, nem tecnicamente, mas eu acho que cabe um olhar também dos atletas para si mesmo, se podem melhorar além daquilo que tem feito dentro de campo ou não. Então, só para deixar claro, mas o Paulo Pesolano mais uma vez chamou toda a responsabilidade para si. O Cruzeiro realmente tirando o gol de falta do Bruno Rodrigues, achei que o Kaique fez uma partida honesta e, por incrível que pareça, o zagueiro Reinaldo, que até foi criticado em algumas oportunidades nos jogos iniciais do Campeonato Mineiro, achei que pelo menos no sistema defensivo ele rebateu bolas importantes e até acertou passes, o que não é lá uma característica muito marcante nele. Ele que é um zagueiro mais físico, ganha as bolas, as disputas aéreas muito bem, enfim, mas como disse o próprio Paulo Pesolano, né, entre algumas coisas que disse na sua coletiva, temos que melhorar tudo, e falou, a primeira resposta dele na coletiva foi falando a respeito de um jogo ruim. Ele disse que o time tem que se fechar, tem que trabalhar mais do portão para dentro, que já identificou as coisas, as questões que precisam serem melhoradas. Enfim, o Cruzeiro se classificou às semifinais, não fez dentro de campo o que ele precisava fazer, que era vencer. O Cruzeiro se classifica por conta do América, que venceu a equipe do Tombense, e dessa forma o Cruzeiro passa às semifinais do Campeonato Mineiro. Essas semifinais que começam a ser disputadas no próximo sábado na Arena do Jacaré. Isso mesmo, o Cruzeiro vai jogar lá em Sete Lagoas às 16h30. E vejamos, quando eu falo da necessidade extrema de zagueiros, o Paulo Pesolano voltou a defender ontem este sistema, falando que o time se sente mais confortável desta maneira, só que ele novamente terá problemas para colocar este sistema em campo, já que o Neres não terá condições para atuar contra o América. O Matheus Jussa ainda se ressente de ritmo de jogo. Não acredito que ele tenha condições de atuar durante 90 minutos, não atuou ontem. Claro, ele ontem tinha um cartão amarelo, talvez tenha saído por conta dessa questão, talvez tenha saído por conta da questão física e do amarelo, enfim. Certo é que ele hoje, de ofício, conta com 2 zagueiros saudáveis, o Reinaldo e o Oliveira. Então, o Paulo Pesolano, novamente, será que vai ao Matheus Jussa, ou ele, caso mantenha esse sistema, vai fazer uma outra tentativa naquele setor? Enfim, vamos ver. O Cruzeiro terá toda uma semana para ser trabalhada a equipe que vai disputar essas semifinais contra o América, que, na minha opinião, um adversário duríssimo. Hoje, das equipes que estão na Série A aqui em Belo Horizonte, eu considero o América no melhor estágio de preparação. Não acho que o América está pronto para a temporada, mas considero a equipe que está com um trabalho mais adiantado, até porque o América mudou muito pouco, né? O América não fez muitas contratações, mexeu pouco nas peças, diferente do Cruzeiro, que fez uma grande reformulação. Mais de 20 atletas foram embora, 15 chegaram,
e diferente também do Atlético, que teve uma troca no seu comando técnico. Então, por isso tudo, eu considero o América, das equipes aqui de Belo Horizonte, o time hoje em um estágio mais avançado com relação à preparação para o Campeonato Brasileiro da Série A 2023. Fechando, só para dizer, o Cruzeiro terá muitas dificuldades e há um longo jejum diante do América. O Cruzeiro, nos últimos 5 clássicos contra o América, foram 5 derrotas. A última vitória aconteceu lá em um longínquo 2 de dezembro de 2020, ainda pela Série B no Independência. O Cruzeiro vai ter que, novamente, dentro do Campeonato Mineiro, apagar o que foi feito em uma partida, porque não há nada, na minha opinião, para ser aproveitado da partida de ontem, a não ser mesmo o fato do Paulo Pesolano apontar, mostrar, seja em vídeo, seja em prancheta, aquilo tudo, os movimentos errados que os jogadores fizeram, tanto com a bola quanto sem a bola. Então, esse será o desafio do Cruzeiro. Repito, uma primeira fase de um campeonato mineiro que serve para a preparação do Cruzeiro para o principal objetivo. Eu acho que tem que ser olhado com muito carinho, atenção. O Cruzeiro, em um campeonato com 12 equipes, em 8 jogos, venceu apenas 3, sendo que foi derrotado pelo 8º na classificação geral, a equipe do Pouso Alegre, e não conseguiu vencer o último colocado geral, que foi exatamente o Democrata de Sete Lagoas. Lembrando, o Cruzeiro segue sem vencer como mandante em 2023. Eu volto a qualquer momento aqui no canal do Valuzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vem comigo, tô contigo.